tem novidade sim para você. Então, enquanto eu estava de férias, a gente estava de férias, eu de você, você de mim. Sorte tem rede social, né? Que a gente conversa o tempo todo. Então não se esqueça que o meu Instagram mudou, agora é @ArianeFonsecaOficial. Lá no YouTube também, Ariane Fonseca Oficial. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui fazer várias entrevistas muito interessantes e tá chegando uma entrevista nova muito boa para você. Então, presta bastante atenção e roda o VT. Oi pessoal, já estamos aqui, começando o programa com a NGT, começando também para o canal Resiliência Humana, para o meu canal Ariane Fonseca Oficial, e estamos com o criador de um Instagram, das redes sociais, que tem muito sucesso no Brasil, tá bom? @resiliência_humana no Instagram, mas nós vamos falar sobre ele, sobre a criação e vamos responder muitas perguntas ao vivo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a criação do Resiliência Humana. Você imaginava que ia ser esse sucesso? Na boa, assim. Eu nunca imaginei. Eu sou engenheiro civil de formação. Você é engenheiro civil? Engenheiro civil de formação, fiz no Mackenzie. Trabalhei numa grande empresa durante 8 anos e eu nunca achei que eu ia vir mudar para o ramo da psicologia, do autoconhecimento, da resiliência. A gente está criando coisas novas, programas novos sobre o resiliência. Então a gente nunca pensei. Constelador familiar, coach. Eu fiz um curso, gente, onde ele virou o meu coach. Eu escolhi, tá? Porque não foi o escolhido por mim, mas eu escolhi, assim, um treinador, um coach, uma pessoa que deu muita orientação pra mim, viu, Ramote? Eu sou muito grata a você, viu? De verdade, mesmo, de coração. Eu que agradeço por você se permitir a passar por essa transformação, porque uma das ordens da ajuda é justamente essa. A gente precisa querer passar por essa transformação. Tem gente que tem vontade, tá ali, mas precisa ter vontade, precisa querer. A palavra certa é querer. Abrir, né? Se abrir, porque se não estiver preparado, a gente vai, aquela terapia que vem, aquele processo que vem, mas ele não anda, não dá resultado. Então quando a gente quer, a gente tá, fala um pouquinho de palavrão, nem sei se pode falar, a gente tá ferrado, que a gente precisa mudar mesmo. Sim. E é essa hora, quando a gente tem que sair da zona de conforto para fazer a mudança. Para começar a caminhar, né? Tomar atitude, fazer algo diferente para se transformar. A expansão da consciência. Com certeza. Né? Se não expandir a consciência e olhar por um outro lado, que seja por fora do problema que a gente esteja passando, não adianta. Verdade, o foco. Vamos lá para as perguntas? Vamos. Nossa, tem muitas Não perguntas. quer falar como começou o Resiliência? Ah, por favor. Olha ele me dirigindo, gente. Na verdade, por favor, você perguntou, eu gosto de contar essa história. Top, conta. Então eu estava lá num processo muito difícil da minha vida, passando por altos e baixos, tendo um monte de problema na minha vida, eu não sabia como resolver tudo isso. E aí eu fui nesse mesmo curso que você foi lá, que é do Instituto do Tadashi Kadomoto, minha vida estava um turbilhão, e ali eu comecei meu processo de autoconhecimento, lá no Leader Training, que a gente pode também falar, o Tadashi está em todas as nossas mídias aí, ele é um parceiro nosso porque eu devo tudo que eu tenho dentro do Resiliência Humana a ele, porque foi lá que eu iniciei a minha carreira e como terapeuta nesse ramo da psicologia, então eu devo muito a ele, por isso que ele está sempre aí nas mídias. E muita gente pergunta, o Tadashi é dono do Resiliência? Eu falo, é como se fosse, porque foi ele que me encaminhou nisso daí. Sei, então, ele que te deu a direção. É ele que me pôs nessa direção. Então comecei lá no Leader Training como você começou, fez, e muitas outras pessoas importantes que estão no meio da psicologia e do coaching e autoconhecimento também começaram lá e todos falam sobre isso. Lá para quem quer começar é um caminho muito interessante. Verdade, é muito especial esse curso. Quando eu caí lá eu consegui ver tudo que eu estava fazendo de errado na minha vida. Eu comecei a identificar os problemas que eu mesmo estava causando na minha vida. Então eu comecei a me responsabilizar por isso. Quando eu acho que é o primeiro fator, né? Justamente. A gente trazer a autorresponsabilidade pra gente. Justamente, eu conto uma historinha que é assim, existe uma moeda, de um lado está a sua responsabilidade, do lado está o seu poder. Quando eu culpo o outro, o que eu estou dando pro outro? O poder. Quando eu trago essa responsabilidade para mim, o poder vem junto. Aí sim é possível a transformação, senão não acontece a transformação. Sim, Se a gente ficar culpando o outro, o governo,
as pessoas, ou quem for. Olha o celular tocando. Tá aqui debaixo. Vamos fazer não para aqui, gente. Se a gente não trazer a responsabilidade para nós e falar, eu vou resolver isso, eu vou assumir a minha responsabilidade perante esse problema, aí sim a gente começa a se tornar um pouquinho resiliente. É muito legal isso, É isso mesmo. E a gente até sai do papel de vítima e de várias outras coisas com também, certeza. Pra evolução. E aí eu continuei esse caminho de autoconhecimento, através do Tadashi foi me guiando, eu fui fazendo N formações, pós-graduação em psicologia transpessoal, fui fazer o coach, fui fazer constelação familiar, fui fazer todos os cursos do Tony Robbins, aí lá no Tony Robbins a gente escutou falar um pouquinho sobre essa indiana que é Pritadi, que a gente até está trazendo em setembro ela aqui para o Brasil, né? Que vai ser no Sofitel lá no Guarujá, 4 dias, para quem puder ir, é um trabalho bem interessante. E comecei a aplicar isso em mim, eu ainda trabalhava em outra empresa e comecei a aplicar isso nas pessoas que eram abaixo de mim, que eu trabalhava na empresa da minha família, que era do Jinzamushi, e comecei a aplicar nas minhas vendedoras e começou a dar super resultado. E meus amigos começaram a falar, meu, você está mudando muito, sua vida tá, como é que você fez isso? E a partir daí começou a nascer o Resiliência Humana, porque eu comecei a compartilhar tudo que eu tinha dentro dos WhatsApps, e eu tinha muitos grupos de WhatsApp, eu não aguentava mais o WhatsApp. Aí eu acabei criando a página em maio de 2014, eu criei a página no Facebook, e depois de 1 ano e meio a gente criou no Instagram, e hoje é isso daí que vai, organicamente ela cresce a cada dia. Quase 4 milhões de seguidores já hoje, né? No Instagram, se Deus quiser, hoje bate, e também hoje bate 6 milhões no Facebook. Show, gente. E é uma coisa sem impulsionamento, é uma coisa totalmente orgânica, porque é o que todo mundo precisando hoje, ser um pouquinho mais resiliente. Verdade. Resiliência para você também. Isso aí. E resiliência aqui para nossa querida Nívia Mel. Vamos lá, como praticar resiliência, onde você já não cabe no estilo de pensamento e estilo de viver dentro de um pequeno grupo de pessoas que você convive. Para ser resiliente, você tem uma coisa aí que é o que ela fala, como participar disso, a gente tem que parar de agradar os outros, querer ter reconhecimento e aprender a falar uma coisa que se chama não. A gente tem que aprender a falar não. Então, se ela está participando de um grupo, seja familiar, seja profissional, seja social, e ela está se afetando muito, ela tem que aprender a dar limite, a falar não. Eu fiz terapia e ainda faço 2 tipos de terapia, e uma das coisas que eu trabalhei durante muito tempo foi isso, justamente isso, saber falar não e pôr limite para o que a gente precisa. É porque o não é para a pessoa ou para você, né? Eu costumo dizer que eu posso falar não e até mandar uma pessoa para aquele lugar de uma forma educada. Eu não preciso ser grosso ou agredir a pessoa para falar que isso basta para mim. Eu posso ser carinhoso, posso ser amoroso, posso chamar ela ao lado e falar, isso me incomoda. A gente poderia agir de uma outra forma, a gente poderia ter uma relação diferente, e as pessoas têm muita dificuldade de falar o que sente. Sim. Então outro pilar bem forte para a gente poder ser resiliente é poder falar o que a gente sente. As pessoas têm muita dificuldade de falar o que sente. Como amadurecer isso? Porque realmente muitas pessoas têm dificuldade de falar, de falar o que sente aí. Existem vários métodos que pode ser terapia, como já veio a Flávia aqui, tem a astrologia, tem o Tadashi, o Líder Trainer. A gente tem que ter um autoconhecimento, se conhecer, saber o que está acontecendo dentro da gente. Se a gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente, como é que vai acontecer? Então, tem que ter uma porta de caminho. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser, dentro do Resiliência a gente tem indicação de vários livros, pode indicar filmes, terapias. A gente tem que começar a olhar pra gente. A gente gosta de olhar e cuidar muito do externo, aparência, lugar, carro, bens materiais, mas acaba por não querer olhar pra dentro. A gente foi fazer treinamentos em algumas cidades e a gente vê o quanto as pessoas ainda se preocupam com o externo e não se preocupam com o interno. Né? Justamente. Que é muito mais importante. A luz vem de dentro. Na verdade, né? Se não vem de dentro. Se você não fizer a mudança começar por dentro, nada vai mudar. Não adianta eu mudar toda a minha aparência e por dentro lá tá chorando. Um dia desses a gente colocou uma frase que deu muita repercussão no Resiliência Humana, que foi a geração de selfies, de falar que tá bem, mas de travesseiros molhados, de ficar chorando dentro de casa. Então, às vezes, talvez é melhor a gente estar bem no nosso travesseiro, pôr a cabeça lá e dormir bem, do que ficar mostrando para os outros que tá tudo bem. Às vezes a gente precisa estar melhor com a gente do que com as pessoas lá fora.
São transformações incríveis que você deve passar isso dia a dia. Dia a dia. Ajudar essas pessoas a se transformar. É um legado, né? É um legado, graças a Deus. Eu costumo brincar que a resiliência humana não é meu, foi um presente que Deus me deu. O Deus para mim não interessa se é Buda, Maomé, se é universo. Acho que essa força maior me deu para eu poder ajudar a população, esse povo que está precisando realmente ser mais forte para enfrentar aí as dificuldades do dia a dia, a violência, o não saber lidar com tanta coisa que está acontecendo com todo mundo. É um trabalho muito amplo, né? Porque juntos somos um. Com certeza. Fato, né? Essa evolução. Vamos para a pergunta da Marcele. Marcele, beijo, viu? Obrigada aqui pela participação. Como lidar com tribulações uma atrás da outra? Não aguento mais sofrer. A gente às vezes tem alguns padrões que são repetitivos da nossa família. Então eu vou contar uma história básica da minha família, isso vem da constelação familiar. A minha família passou para chegar no Brasil, passou muita dificuldade, meu avô passou muita dificuldade. E às vezes eu, por honra e lealdade e grande amor a essa família que é o meu avô, que me deu a vida através do meu pai, eu costumo repetir isso. E às vezes a gente critica muito a nossa família, porque não sabe porque o nosso pai fez algo, nossa mãe fez algo, mas eles se tornaram daquele jeito porque eles se tornaram daquilo. Quando a gente para a crítica e começa a agradecer as pessoas, principalmente os nossos familiares, pelos que eles são, parar de olhar para os defeitos e olhar para as qualidades, a gente para de repetir e atrair esse tipo de sofrimento. Porque provavelmente na pergunta dela, eu não aguento mais sofrer. Então essa repetição de sofrimento deve estar vindo. Então ela tem que aprender algo, fazer um resgate provavelmente com alguém da família dela, para depois ela poder afastar isso dela. Então primeiro ela tem que olhar para ela e para a origem dela. Entende? Se ela olhar para a origem dela e entender que os pais delas também devem ter passado esses problemas, os avós também, e agradecer por eles terem feito isso, a gente consegue diminuir a atração dessas pessoas ou problemas ou situações de sofrimento. A constelação vem ajudando muito as pessoas, né? A constelação já está na educação, já está na saúde sistêmica, ajudando as pessoas que trabalham na área da saúde, no direito sistêmico, e empresas. Eu venho fazendo muitos trabalhos dentro de empresas que às vezes um produto não dá certo, uma situação, um funcionário que estava dando muito certo acabou saindo do ritmo. Então a gente vem fazendo também esse trabalho de constelação até dentro de empresas. Sim, fenomenal, viu, gente? Vou para mais perguntas aqui, tá? Daqui a pouco você vai pegar o telefone do Amushi, os contatos, tudo para você que tem interesse também em fazer constelação, principalmente você, tá? Aqui a Marcele, para você realmente melhorar, né? Tirar esse sofrimento e buscar coisas novas para você, tá bom? Vamos lá, Patrícia Queiroz, amor próprio ou amar o próximo? Primeiro, para amar o próximo, você precisa se amar. Talvez o amor, com certeza o amor próximo está em primeiro lugar. Você fazer o que você gosta, de novo, aprender a falar não para as pessoas, estar bem consigo mesmo, saber expressar seus sentimentos, cuidar do corpo, isso é muito importante. As pessoas, uma vez eu pus também uma frase que para uma pessoa resiliente, ela tem que estar cuidando do corpo. Os caras falaram, as pessoas responderam, o que isso aí tem a ver com resiliência? Se você não está bem com o seu corpo e com você, com a sua saúde, com a sua mente, você não vai se tornar uma pessoa resiliente. Então a gente tem que meditar, a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que estar em contato com a gente primeiro, com nós mesmos, para depois poder amar o próximo. Tem aquela frase que é muito, todo mundo, uma laranja completa a outra. Não. Uma laranja inteira faz parceria com outra laranja. Entendeu? Não é uma metade completa a outra. Eu não quero uma metade, eu quero uma pessoa inteira para estar comigo por inteiro. Fantástico. Viu, gente? Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Agora eu entrei ao vivo aqui, tá, galera? A gente estava respondendo perguntas anteriores. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta depois do intervalo, pode ser? Já deu aqui, Lucas, o tempo? O que é resiliência? O que é resiliência? Perguntaram aqui. Muitas pessoas perguntam o que é ser resiliente e o que é resiliência. Resiliência vem de um termo da física, que é algo se deformar e voltar ao seu estado original sem perder nenhuma propriedade. Então, quando esse termo foi
trouxeram para a psicologia foi eu poder sofrer problemas, sofrer adversidades e mesmo isso acontecendo comigo, eu não me abalar. Eu volto a ser... São desafios. Né? São desafios. Na verdade é um pouco de flexibilidade, eu ser flexível. O Tadashi conta essa historinha, eu gosto muito de contar também, que a gente tem um objetivo na vida. Para a gente chegar a esse objetivo, a gente tem um caminho. Você sendo resiliente e sendo flexível, você pode chegar a esse caminho por outros meios. Não necessariamente aquele que a gente planejou. Claro. Porque sempre aquele que a gente planejou acontece alguma coisa que impede da gente. Que a gente não se abale para chegar... O importante é o objetivo, né? O como a gente vai vai fazer isso assim. Sim. Então, as adversidades acontecer e eu não me abalar tanto. Sempre vão acontecer. Sempre. Não existe pessoas, ainda a gente não chegou, não existe. Não tem como. A gente sempre vai ter um probleminha e as pessoas mais resilientes são as que resolvem mais rápido. Pensa em solução e não no problema. Justamente. Foca na solução. Eu sempre certeza. falo isso, gente, foca na solução, vamos lá, como que faz para resolver? É isso mesmo. Né? Ó, a Yasmin, ela quer saber como que faz para aceitar... como que ela faz para aceitar cada pedacinho dela mesma? Ela tem que aceitar. O medo é uma parte nossa, a tristeza é uma parte nossa, a coragem é uma parte nossa, o amor é uma parte nossa. As pessoas acham que eu tenho que ser feliz o tempo todo. Não, isso não existe. A gente precisa da tristeza para saber como seguir o nosso caminho. A gente precisa do medo. Eu vou atravessar a rua, se eu não tiver medo, passar um carro, eu sou atropelado. Então esse medo também é uma parte saudável, nossa. Né? A gente tem que aceitar todas essas partes. O medo, a tristeza, a raiva, a alegria, a coragem. Todos isso são pedacinhos de nós. As pessoas falam, eu quero ser feliz o tempo todo. Não existe isso.